da concessão e permissão. Concessionário, o outorgado é concessionário ou permissionário, não importa se ele tem origem comercial ou não, se ele vai explorar comercialmente ou não. Isso é um assunto muito sério. Aqui eu vou discordar da perspectiva, pelo menos em tese para discussão, trazida pela Unesco, tá certo? Sobre essa relação do sistema público e do privado comercial, certo? Os concessionários e permissionários de rádio e televisão no Brasil são necessariamente prestadores de radiodifusão de serviço público. É isso que a Globo é. A Globo ela tem uma concessão. 10 minutos, eu vou me acertar aqui, certo? Eu vou me entusiasmar, eu vou passar, mas você vai ver. A Globo ela é uma concessão como é a concessão da Viplan em Brasília de transporte coletivo, está cheia de obrigação, só que eles não têm. O que eu digo sempre, o que eles querem é a máxima segurança jurídica com a máxima liberdade, a máxima segurança jurídica com a máxima liberdade de mercado, e aí a gente aceita isso o tempo todo, certo? Pior ainda, com prazo de outorga de concessão na Constituição. É o único caso no mundo. Porque prazo de outorga é instrumento do administrador. O governo é o administrador que define, ele pode tirar. Até em telecomunicações é assim, se a presidenta Dilma quiser, ela reduz o prazo de outorga das concessões de telecomunicações para 10 anos, 5 anos. Ela faz isso. Ela pode eliminar o regime, ela pode criar novos regimes públicos por decreto. Certo? Então, isso é um assunto muito sério, certo? Então, são necessariamente prestadores de televisão de serviço público. Então, eu vou correr aqui, certo? Então, o fato de eles terem se financiar pela publicidade não os torna privados, ou seja, livres de obrigações contratuais, de responsabilidades prestacionais, de sanções e contrapartidas. Não os torna livres disso, certo? Como é típico de qualquer atividade de prestação de serviço público. Ou então, abram mão do serviço público, da outorga de concessão e permissão e aceitem serem autorizados. Aí sim, pronto. Só que aí o prazo de outorga pode acabar a qualquer hora. O administrador, o governo pode simplesmente chegar na outorga e acabar. Certo? Então, e quando eu falo isso, tem gente que parece meio horrível falar isso, mas enfim. O que diferencia a TV Brasil e a Rádio Nacional, por exemplo, do ponto de vista normativo da TV Record ou da Rádio Jovem Pan, não é a natureza da propriedade pública ou privada, mas a sua forma de financiamento. Juridicamente são, ou deveriam ser, todos prestadores de serviços públicos de radiodifusão, sujeitos aos mesmos compromissos, entre outros, de oferta de programações que representem a diversidade nacional, que ilustrem e informem para a cidadania, que preservem e enriqueçam a cultura nacional, que eduquem nossas crianças e adolescentes sem os apelos fáceis ao consumo desmedido. Isso vale tanto faz se tem finalidade comercial ou não. Essa é a lógica, certo? Será um grande equívoco, um grande desserviço para a sociedade aceitar que a televisão comercial seja permitido todos os excessos por se tratar de um empreendimento de mercado, corrigível mediante estímulos à competição, cabendo à televisão pública o papel de suplementar esse mercado, com boa estética, ética, qualidade de programação. Seria como acontece nos Estados Unidos hoje, contra o vale tudo comercial, em que muita coisa até pode valer a pena, mas como exceção e não como regra, o gueto de qualidade do sistema PBS. Ou, transportando seu exemplo para a nossa realidade, contra o vale tudo comercial, em que alguma coisa, não muita, pode até valer a pena, como exceção, mas não como regra, o gueto de qualidade da TV Brasil ou da TV Cultura. Esse é o risco de você aceitar essa dicotomia de que ao privado pode tudo. Quer dizer, pode, mas então mude a natureza jurídica do serviço, certo? O que eu acho que seria péssimo para a sociedade. A radiodifusão de serviço público deve ser, portanto, o objetivo maior para as políticas que orientem, regulamentem e propiciem a regulação democrática daquele setor das comunicações, que pela televisão, principalmente, mas também pelo rádio, assegurem o laço social de que nos falou Dominique Volton. Então, eu estou fazendo a defesa da TV aberta. Políticas, leis, regulamentos, enfim, tudo tem que estar previsto, e eu vou ter que podar aqui a minha fala, certo? Mas, enfim. Então, o problema hoje é que nós temos um limbo normativo. Aí está todo mundo aqui sabendo qual é o limbo normativo. É um marco regulatório que eu prefiro chamar de marco legal.
certo? Enfim, é um marco legal, é uma política pública, tem que ter uma lei nova por trás. A regulação se faz no processo, certo? Então, como eliminar isso? Então, aí tudo bem, eu podia lembrar, eu anotei aqui, quer dizer, puxa vida, ninguém lembra disso, eu lembro disso até para homenagear o meu querido amigo, falecido, 5 anos este ano, Daniel Hertz, que está na dissertação de mestrado dele que eu orientei, 11 versões do Código Brasileiro de Telecomunicações nos anos 1970. 11. Por quê? Porque havia o risco da cabo de fusão, a TV a cabo naquele momento. A TV comercial não queria, então não saía a lei. Então teve 11 versões no regime militar do Código Brasileiro de Telecomunicações. Nunca viera a público, acho que o Daniel tinha 1 ou 2 versões, não me lembro. Vejam bem, aí teve a Constituição, que não foi regulamentada, aí você teve, para privatizar a Telebrás, mudou-se o artigo 21, separou a radiodifusão de telecomunicações, deu aquela confusão braba. Aí tem 6 versões do Sérgio Mota, sendo que 2 são conhecidas, as outras não, mas as últimas são conhecidas. Teve uma versão do Pimenta da Veia que foi a consulta pública. O Juarez Quadros deixou 2 para o Miro Teixeira. E ele me disse que o Miro recebeu e falou assim, que interessante, fechou, botou no bolso do paletó e nunca mais ninguém viu, certo? Isso me irrita profundamente, certo? No governo Lula teve o projeto da Ancinave, que foi uma tentativa canhestra, vinda do MINC, para resolver certas coisas da radiodifusão, certo? E que foi aquela coisa horrível de crítica, o Gil era stalinista, realmente foi horrível a campanha da Ancinave, mas aí houve a promessa do governo Lula de fazer uma comissão interministerial, que foi construída para fazer mais uma versão. Nunca reuniu. Virou um GT, Casa Civil e tal, nunca reuniu também. Aí veio a comissão do nosso querido ministro Frank Martins, a última comissão interministerial, que deu mais uma versão. Então, ao todo, já são 21 versões para suprir esse livro normativo e nada. E parece, eu soube, que tem mais uma agora. Né? Tem mais uma. Se essa uma está vindo da outra, então tudo bem, mas tem mais uma, então são 22. Certo? Enfim. Então, esse é o desafio para a gente começar a resolver esse problema do futuro da TV aberta. E aí eu estou terminando, Guilherme. Eu não vou falar dos 3 ratos cegos, né, como foi que a TV a cabo nos Estados Unidos comeu 50% em menos de 10 anos do mercado publicitário da TV aberta, e os caras não enxergaram que a TV a cabo estava vindo, não enxergaram as redes locais do UHF, não enxergaram o DVD, certo? Mas hoje nós temos a internet, eu tenho que falar nisso, certo? Tem a internet, o mundo IP, o mundo web, o mundo Google, o mundo Facebook. Esse é o desafio, certo? Uma significativa reconfiguração política, econômica e sociocultural das comunicações em todo o mundo, não apenas com o surgimento de novos atores, alguns súbditos, o LinkedIn, muita gente aqui está na rede social, eu estou no LinkedIn lá, né, porque é divertido, quer dizer, de repente vale 9 bilhões em bolsa, entende? Tem um problema aí, certo? 11 anos atrás, a América Online comprou a Time Warner, aquele foi o grande problema da bolha da internet, só que ano passado, a Comcast, maior empresa de cabos, comprou a NBC. E aí ninguém mais se surpreende. É como se a NET comprasse a Globo, gente. Isso está acontecendo. A GE vendeu para a Comcast a NBC. Então isso significa alguma coisa. O que está acontecendo com a TV aberta? Vai virar a produtora. Os caras estão atrás de produção de conteúdo. Certo? Então, esse mundo audiovisual, qual é o futuro da TV aberta e generalista de livre recepção nesse mundo todo? Certo? Essa é a pergunta que eu entendo que deve ser feita. Esse mundo audiovisual, que se vislumbra em particular na realidade de comunicação social que mudou a nossa, é o mundo da hipersegmentação, é o mundo por demanda. Quem não ouviu falar ainda do DVR, né, quem assina Skynet, tem lá as caixinhas, aí você não vê mais a programação sincronicamente, você vê assincronicamente, eu vejo o Brilhante, por exemplo, que eu gosto de ver da nossa programação, eu gravo e vejo depois. Certo? Vejo depois, enfim. Então, o velho Tivo, né, que esse foi um horror, até acabaram que ele gravava e eliminava os comerciais, mas puxa vida, acontece isso. O Hulu, mas principalmente o Netflix. O Netflix já chegou no Brasil, gente. O Netflix é a maior oferta de cinema, streaming de cinema, é a maior locadora virtual. Esses caras estão fazendo um carnaval.
Houve agora a National Cable Television Association, a convenção da TV a cabo nos Estados Unidos, tem uma palavra que eu conheci agora, chama cable cutter. Não é cortador de cabo, o cara que sai cortando cabo na rua, não. É quem corta a assinatura do cabo, não quer mais. Ele quer por demanda. É por demanda que ele quer. Certo? E o Netflix é um... Né? Aí é o seguinte, a Globo, que não é boba e não é nada, já criou o MUU, que é parecido com o LU. O MUU é a Globosat, está criando um sistema de tornar disponíveis alguns vídeos para streaming, já se preparando para enfrentar esse mundo. Certo? Já foi anunciado, MUU. MUU. É porque tem o ULU, eu não sei o que significa. O ULU eu não sei o que significa lá. Netflix eu sei. Flix é coisa de cinema, é nome cor, cinema, está nos Estados Unidos, então Netflix vem daí. Termino agora mesmo, perdão por toda a confusão, mas é o seguinte, eu tenho que falar do... Assim, o Otávio Floresbal, certo? Quem é o Otávio Floresbal? É o diretor-geral da Rede Globo. Ele se protege muito, a maioria das pessoas não sabe quem é o Otávio. Aqui no Congresso sabe quem é o Otávio Floresbal, mas ele nunca vem aqui. Eles nunca vêm, nunca se expõem. Nem ele, nem o Jorge Nóbrega da Globosat, nunca vem, certo? Ele diz o seguinte, entendo que a TV aberta, num arco de tempo de 10 anos, vai continuar como líder. Imagine, se o Floresbal está falando de 10 anos, é que são 5. Certo? Porque tem que garantir o mercado dele. A entrevista é longuíssima, feita do UOL de maio agora, certo? E qual é o que ele está dizendo? A Globo está toda voltada para a classe C. Aí ele explica qual é a estratégia hoje da nova classe média, porque é o seguinte, como é que eles vão se financiar? Qual é o modelo de negócio deles nesse mundo de hiperfragmentação, certo? Então ele diz, a nossa aposta é que a internet será a segunda maior mídia em participação daqui a 10 anos. Ela vem crescendo de maneira exponencial, hoje é 5%, já passou cinema, outdoor, rádio, está acima das revistas, que é 7%, o jornal aqui é 13%, com o plano brasileiro de banda larga, com mais renda para as pessoas. A internet tem realmente uma expectativa de crescimento exponencial, como tem tido. Certo? E ele diz, o que é que vai prevalecer? Quem oferece melhor conteúdo. Distribuição vai ser commodity. Por isso é que hoje em dia vão votar o PL 616 no Congresso esses dias, o lei de urgência. Por quê? É o melhor do mundo para eles, o PL 616. Quem ganha? Ganha um pouco os produtores independentes e ganha muito a Globosat. Porque eles fecharam o mercado para eles, o PL 616. Certo? Porque eles sabem, é o mundo da commodity, então. Então, termino de modo muito singelo, muito corrido, passei do tempo, perdão, Guilherme. Então, aí é que eu vejo a oportunidade da televisão aberta de serviço público, não comercial. Certo? É se preparar para esse mundo na perspectiva do laço social, ou seja, tem que sobreviver. Certo? A Globo, em algum momento, ela vai descampar para a segmentação, não tem jeito, as TVs abertas. Então, assim, como é que nós vamos pensar a nossa TV Brasil, estou falando da televisão, nessa perspectiva, certo? Então, assim, eu acho que é uma questão de, assim, realmente de interesse nacional, o crescimento da EBC como rede aberta, generalista, de serviço público, mas sem abrir mão das outras telas. Esse é o desafio. Claro, e tem como, a BBC faz isso, a PBS faz isso, abre mão das outras telas, ou seja, eu não falei aqui, mas as telas do smartphone, a tela do tablet, e do que mais vem aí, certo? Enfim. Obrigado, gente.